Um anjo é o quê? É uma visitação ou só um sonho? Não, é realmente uma visitação da parte de Deus, né? Porque quando nós dormimos, o nosso espírito, nossa alma, ela se eleva a dimensões celestiais, né? E ali nós podemos ser ministrados. Então, uma coisa que eu ensino para os meus discípulos, aqui vai uma chave preciosa para você. Quando você for dormir, consagre os seus sentidos espirituais a Deus. Como é que faz? Porque as experiências angelicais, pastor, elas acontecem a partir dos cinco sentidos: da visão, da audição, do cheiro, do paladar, do tato. Nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. No mundo espiritual, você interage com o corpo espiritual, não é com o físico. Então, enquanto você dorme, Deus é tão bom que até enquanto nós dormimos, nós podemos estar nos relacionando com Ele e com os anjos do Senhor. Então, você consagra os seus cinco sentidos espirituais a Deus. Senhor, eu estou entregando a Ti, consagrando os meus sentidos espirituais, a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. Que por meio desses sentidos espirituais, o Senhor venha ministrar o meu espírito enquanto eu estiver dormindo. Me leve às regiões celestiais em Cristo e me treine lá. Me ensine, me traga revelação, ministre. Envie os teus anjos ministradores para que eles possam me treinar nessas regiões. E aí, quando você volta, quando você acorda, você já acorda com o estudo pronto, você já acorda com palavra, com revelação, com direcionamento, você já acorda ativado. E aí você começa a ter experiências sobrenaturais, né? Que são ilimitadas, porque Deus é uma fonte inesgotável. Tremendo. E acordado, você teve visões de anjos? Sim. Começou com um sonho, né? E aí eu continuei buscando, buscando, e as experiências elas foram crescendo. A primeira vez que eu vi um anjo, pastor, literalmente com a visão aberta, foi numa madrugada de oração. Eu falei pra minha esposa, olha, eu vou começar a buscar mais a Deus, eu vou intensificar minha busca, porque eu quero mais. Eu nunca tô contente com o que eu tenho, eu quero mais de Deus, quero mais, 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 sou um fominha mesmo. Eu falei assim, eu vou começar a orar na madrugada, começar a orar às 3 horas da manhã. Isso pra mim é muito difícil. Orar de madrugada, assim, realmente Difícil. exige uma intenção muito grande do meu coração. E eu falei assim, eu vou buscar o Senhor na madrugada. E aí eu comecei a orar às 3 horas da manhã. Primeiro dia, segundo, terceiro. No quarto dia eu acordei. Eu sempre acordava antes das 3 para me preparar, né? Jogar uma água no rosto ou tomar um banho para despertar. E eu comecei a orar, pastor, 3 horas da manhã. E parecia que a minha oração não passava do teto. Parecia que assim, parecia que eu tava dentro de uma bolha. E eu sentia uma pressão em cima de mim, um peso, tentando me fazer parar de orar. E eu resistindo àquele peso, e eu lutando contra aquele peso. E de repente, a sala era conjunta com a sala, e eu fui olhar o relógio que estava em cima da janela da cozinha. E quando eu olhei para ver a hora, eu tinha passado 10 minutos de oração. E eu continuei orando, orando aquele peso, aquela vontade de parar, de desistir. Eu falei, não, eu preciso romper, eu fiz o propósito, eu vou orar pelo menos 1 hora, não vou sair daqui antes disso. E quando eu olho de novo pro relógio, para ver a hora, eu vejo um demônio na janela da cozinha, com as duas mãos assim no vidro, olhando feio, com uma cara muito feia para mim, uma cara de ódio, de raiva, olhando para mim. Foi a primeira vez que eu vi também um demônio com visão aberta. Então eu discernia a presença pelo sentimento, né? Pelo arrepio ruim, mas nunca tinha visto um demônio com a visão aberta. Ele olhando muito feio pra mim, ele era todo negro, assim, tipo uma sombra, com os olhos vermelhos, e ele olhando feio pra mim. Mas aquilo não me deu medo. Eu simplesmente olhei pra ele e eu também não senti de repreender, né? Em outra ocasião, provavelmente eu teria, sai em nome de Jesus, tá amarrado, ia começar a guerrear e querer bater nele, expulsar, tacar fogo, mandar pro abismo, um monte de coisa. Mas eu não senti fazer nada disso. Eu só olhei pra ele e desprezei aquele demônio. Eu simplesmente não dei atenção pra ele. Eu virei o rosto, continuei orando. Só que na minha mente, que eu orando em línguas, mas na minha mente eu conversando com o Espírito Santo, orando em línguas, e a minha mente conversando com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu tô orando aqui, 3 horas da manhã, tô no quarto dia, me sacrificando, buscando mais de ti, quero mais da tua presença, e o que eu vejo é demônio.
Eu tô aqui pra ver anjo, Senhor. Eu quero ver a tua glória, não capeta. E aí eu comecei a ficar indignado dentro de mim, porque que eu tava vendo demônio em vez de anjo. Aí eu olho de novo pra ver se ele tava lá, né? Falei, vou olhar de novo pra ver se esse demônio tá lá na janela. Já não tava. Quando eu olho o relógio, 3:30 em ponto. A glória de Deus inundou a sala, pastor. Aquele peso de opressão saiu assim, se dissipou. Como se alguém soprasse e a névoa saísse. Aí veio a glória de Deus. Eu não aguentei. Eu me ajoelhei no tapete da sala e comecei a chorar. Com a presença de Deus. Ele tá sentindo a presença de Deus aqui. E comecei a chorar, chorar, chorar. E ali levantei minhas mãos para adorar. No que eu levantei as minhas mãos, assim, eu tava de frente para a parede. 3 anjos atravessaram a parede. E o do meio era maior, mais alto. Ele tinha uma vestimenta azul clara. Uma roupa azul clara. E eu vi aquilo atravessando a parede e falei, meu Deus do céu. Aí vi aquele temor santo, né? Não medo, aquele temor assim, envolveu eu assim. Eu senti algo quente no meu corpo. E eles fizeram uma volta. Eles ficaram em volta de mim ali. E eu com as mãos levantadas, adorando, orando em línguas ali, chorando. E eles ficaram ali comigo, assim, com as mãos estendidas também. Eu não ouvi eles falando nada. Eu só via eles. E eles ficaram ali comigo. Eu fechei o olho e fiquei lá, adorando junto com eles. Aí quando eu abri os olhos, eles já não estavam mais. Eu falei, amanhã eu preciso trabalhar, vou dormir. Aí já era 4:30 quase. E eu fui dormir. Dormi 1h30, levantei para ir trabalhar. Eu tinha que descer a escadaria, né? Eu morava em cima da igreja. Quando eu fui descer a escadaria, no 4º degrau, eu encontrei uma pedra. Uma pedra preciosa desse tamanho, mais ou menos. Grande desse tamanho? Grande. Tamanho quase de um limão. Grande. Só que o que me chamou a atenção, pastor, é que ela estava fendida. Ela como se fosse lascada numa ponta, assim. Como se ela tivesse recebido um golpe e saído um pedaço dela. Ela tinha alguns pedaços lascados. E aí isso me chamou a atenção e eu falei assim, Espírito Santo, por quê? Que todas as pedras que eu recebi até hoje, todas foram perfeitinhas. Algumas têm até ouro por baixo, né? Vários tamanhos, mas todas foram perfeitas, nenhuma lascada, nenhuma riscada. Por que essa aqui tá faltando um pedaço? Ele falou assim pra mim, bem no meu espírito, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Por quê? Você lembra quando você viu o demônio? Eu falei, lembro, Senhor. Então, naquele momento que você estava orando, eles queriam entrar dentro da tua casa para bagunçar, fazer arruaça. Eles queriam trazer problemas para você, tacar sua saúde, tacar seu casamento. Mas enquanto você orava, os meus anjos estavam ao redor da tua casa lutando, guerreando por você. E essa pedra caiu da roupa dele, da armadura dele, para você ver que eles estavam lutando, como uma confirmação para você. Forte. Então essa não foi a primeira pedra que apareceu para você? Não, essa não foi a primeira. Então você pulou as pedras. As pedras têm a ver. A pergunta é essa. As pedras, uns falam que é do uniforme dos anjos, outros falam que não. Explica se essas pedras vêm dos anjos, de onde vem e como foi a primeira, né? Que a primeira, se você estava buscando isso. Explica tudo isso, esse começo das pedras aí. Vamos lá. Esse tem a ver com o anjo. Esse é um nível bem interessante. As pedras, elas são uma manifestação da glória de Deus. A glória de Deus se torna visível, né? No reino do Espírito, para você ver, as ruas são de ouro, né? Os muros, tudo é precioso no reino do Espírito. Então o que acontece? Quando você recebe uma pedra preciosa, pode ser por vários motivos e pode ser várias coisas. Às vezes Deus te dá como um presente para alegar teu coração, te dá como uma experiência, te dá como uma confirmação, que já veio para mim pedras como confirmação de oração. Um dia eu estava orando na igreja, buscando algo do Senhor, ajoelhado, na bateria. Não sei nem por que eu fui orar lá na bateria. E eu estava lá ajoelhado, com as mãos assim escoradas no banco da bateria, orando. Eu, Senhor, me dá uma confirmação, Senhor, eu preciso saber se isso aqui é o certo, o que eu devo fazer nessa situação. É isso, Senhor? É isso aqui? Eu tô pensando em fazer isso, isso, isso. De repente caiu uma pedra bem na caixa da bateria e fez pá! Daquele barulhão, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Quando eu olho, tinha uma pedra preciosa na caixa da bateria. Então ali o Senhor trouxe uma confirmação para mim. Eu tava pedindo uma confirmação e a pedra caiu como uma confirmação. E outras vezes eu perguntei, Senhor, por quê? Como presente.
Outro dia eu tava deitado, cheguei do serviço, deitei no sofá e apaguei ali no sofá, né? Quando eu acordei, eu acordei sentindo um negócio me beliscando aqui nas costas. Falei, que negócio tá aqui me beliscando. Quando eu levantei, tinha 3 pedras preciosas embaixo de mim. Debaixo de mim. Como que foi aparecer ali? Entende? Ali veio como um presente. A palavra de Deus diz que enquanto nós, os filhos amados, dormimos, Deus nos abençoa. Então eu não tava orando, não tava buscando nada, tava descansando. E Deus foi lá e colocou 3 pedras embaixo de mim. Então ali eu sabia, ó, enquanto eu durmo, os anjos do Senhor estão comigo, estão cuidando de mim, estão me guardando, estão me abençoando, né? É uma manifestação da glória de Deus. A palavra de Deus também diz que o sacerdote ele não tinha um peitoral cheio de pedras cravadas. Sim. Só que você lê lá em Isaías, vai falar que os anjos também têm. O peitoral de Lúcifer, antes dele cair, tinha 8 pedras preciosas. Então eles carregam pedras preciosas na armadura, na espada, nas suas vestimentas. Então o anjo pode te deixar ali um sinal de que ele estava ali. Ou você está num ambiente de adoração, Deus manifesta a glória, começa a aparecer pedras preciosas, pó de ouro. Então pode ser muitas coisas. Mas tudo está ligado ao reino do Espírito, à glória de Deus. Porque os anjos carregam e manifestam a glória de Deus. Então eles tornam visível a glória de Deus para você, né? E é muito lindo você receber uma pedra preciosa, né? Você recebe de várias cores, alguns recebem azul, vermelho, de cores Sim. diferentes. Tem várias cores, tamanhos diferentes, formatos. Você não trouxe aí? Formato, não trouxe. Eu não trouxe, deixei em casa no meu baú. Eu tenho um baúzinho guardado lá. Tem quantas pedras lá? Nunca contei, pastor. Eu sei que tem um baúzinho lá, eu tô Tem pondo. mais de 10. Ah, tem bastante. Tem bastante. Deve estar beirando umas 100 pedrinhas preciosas. Mas a pergunta, você estava buscando, antes de aparecer a primeira, você pedia a Deus, eu quero um sinal de pedras, ou não nem buscou e apareceu? Na verdade, não, pastor. Foi assim. Eu fui numa convenção da igreja e o pastor que estava ministrando, ele citou essa manifestação. Ele não ministrou sobre isso, ele não explicou, ele não falou, ele só citou que ele foi ministrar numa igreja e começou a aparecer pedras preciosas. E ele só falou assim: se vocês crerem, pode acontecer com vocês. Ele tinha essa unção? O pastor que estava ministrando tinha. Que ele estava falando que ele foi ministrar numa igreja e as pedras começaram a aparecer. E ele só citou esse evento isolado ali na mensagem e não falou mais nada. Mas o que ele falou? Se vocês crerem, vai acontecer com vocês. E aquilo ficou ecoando na minha mente. Eu fui pro hotel com aquilo ecoando na minha mente. Se você crer, vai acontecer com você. Se você crer, vai acontecer com você. E eu voltei para casa. E aí um dia eu tava no mercado, conversando com a dona do mercado, que era amiga nossa. E eu tava lá com a mão no caixa, assim, eu apoiei o peso do corpo, né, no caixa, conversando com ela ali. E eu comecei a contar da experiência, da convenção, dos milagres que eu vi acontecer. E falei, olha, o pastor lá falou assim que os anjos manifestam pedras preciosas, né? Vou começar a buscar isso. De repente eu senti o meu dedo espetando. Foi uma beliscada, assim, como se alguém enfiasse uma agulha no meu dedo. Falei, ai! Quando eu olho, tinha uma pedra cravada no meu dedo. Eu falei, olha aqui, nós tava falando da pedra preciosa aqui. Olha o que é isso aqui. Ela pegou e falou assim, olha, isso aqui é uma pedra preciosa. Isso aí eu entendo. Isso aqui, nossa, isso aqui é uma pedra preciosa. De onde será que saiu? Eu falei assim, o anjo do Senhor deixou aqui. E a partir daquele dia, começou a manifestar. Aparecia do nada. Aí começou a aparecer como confirmação de oração, como presente do Senhor. Aí apareceu aquela pedra que apareceu pra mim no dia da batalha espiritual. Foi a 4ª pedra que apareceu pra mim. Era a 4ª vez. Era a 4ª vez. E dali começou a aparecer. Assim, às vezes eu orando, tava lá orando na sala, de repente brilhava um negócio no tapete. Deixa eu ver aqui isso aqui. Aí eu comecei, né, a prestar atenção. Onde tinha brilho, eu olhava. Peraí, tá brilhando esse negócio aqui. Aí tinha lá 3, 4 pedras no tapete. Pegava, guardava a pedrinha. Aí teve um dia, eu falei assim, eu vou tentar um negócio. Tava lá na igreja, pastor pregando. Eu falei assim, eu vou olhar pro chão. E fixei o olho no chão. A palavra de Deus diz assim, tudo é
O coração é uma chave, né? Você intenciona a unção, você intenciona o mundo espiritual com o coração. Você move tudo com o coração.